Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer à mesa diretora, na presença do vereador vice-presidente João Bechara Neto, vereador Lucimar Alves Soares, Bibico, demais vereadores, por presente. Agradecer a presença do Dr. Vanoc, procurador efetivo dessa casa. Para iniciar o trabalho dessa noite, peço ao vereador vice-presidente da casa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Alquimar Ferreira da Silva, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Carneiro, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira de Magalhães. Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Antes de passar para o material do expediente, queria disponibilizar aos vereadores um pequeno momento para as considerações iniciais. Os vereadores que tiverem alguma moção de aplauso, alguma moção de pesar ou algum agradecimento, estão com a oportunidade. Quero iniciar agradecendo a presença de todos, servidores dessa casa, assessores que nos acompanham, o público externo que nos acompanha pela internet. Queria agradecer a presença da Juscelene, que é a coordenadora de comunicação dessa casa, e, ao mesmo tempo, deixar à disposição dos vereadores, caso tenham alguma demanda na área da comunicação, a Juscelene está à disposição. Não havendo considerações iniciais por nenhum mais vereadores, peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Isso, orientado aqui pelo vice-presidente, né? Passaremos para ouvirmos a palavra de Deus. Provérbios capítulo 21, a partir do versículo de número 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Amém. Só lembrando os nobres vereadores, a pauta de hoje está composta somente do material de expediente. Queria agradecer também a presença do padre Schwenk, presença dessa casa, né, e todos os demais servidores que ainda estão chegando. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do material de expediente. Nessa oportunidade, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente em exercício, o vereador Paulo Sérgio, nosso secretário da mesa, vereador Bibico, nosso procurador efetivo, doutor Vanox, os senhores vereadores, ao público presente e aqueles que nos assistem pela nossa transmissão no Facebook. A nossa pauta está bem resumida, acredito que em uns 40 minutos no máximo a gente termina a sessão. Nós temos 2 ofícios para leitura e 2 indicações. Nós temos o ofício externo, na ordem 1, ofício externo número 75/2022, de autoria Graziele Thompson, enfermeira, solicitação de doação. Prefeitura Municipal de Itapemirim, Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que o local destinado ao preparo de lanches e espaço para a alimentação dos funcionários prevê o uso de fogão, geladeira e micro-ondas, e que esses itens da cozinha da Unidade de Saúde, Estratégia de Saúde da Família Maria da Penha, Freire Meser, encontram-se em precárias condições de uso, e sabendo que a Câmara de Vereadores de Itapemirim possui esses itens citados para doação, nos disponibilizamos a receber esses itens, se assim a instituição puder nos ofertar. Certos de vossa colaboração e atendimento, atenciosamente, enfermeira Graziele Thompson e enfermeira Ingrid Cagliari. Itapemirim, 14 de abril de 2022. Aí tem anexo termo de doação e entrega de bem, que entre si celebram a Câmara Municipal de Itapemirim e o município de Itapemirim. A Câmara Municipal de Itapemirim, na qualidade de poder legislativo do município, com sede na Rua Adlis André, sem número, bairro Serra Maia, Itapemirim, CEP 29.330.000,
inscrita no CNPJ 31.726.680, mil ao contrário 59, doravante denominada doadora, neste ato representada por seu presidente, senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, brasileiro, casado, portador do CPF 027-564-92701, RG 1480743 SPTC, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, no uso de suas atribuições legais, residente domiciliado da Rua Projetada Graúna, doravante denominada doadora, e de outro lado, o município de Itapemirim, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça Domingos Zé Martins, CEP 29.330.000, inscrita no CNPJ 27.174.468, mil ao contrário 70, doravante denominada donatária, neste ato representado pelo prefeito municipal em exercício, José de Oliveira Lima, brasileiro, casado, inscrito no CPF 948-123-73700, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura Municipal de Itapemirim, celebra um presente termo de doação e entrega de bem, conforme as cláusulas e condições seguintes. Cláusula primeira, do objeto. Constitui objeto do presente termo de doação e entrega de uma geladeira Frost Free, marca Electrolux, modelo DFX50, sendo de cor cinza inox, registrado no patrimônio da CMI, sob os números 0013 e 000156. Cláusula segunda, das obrigações das partes da Câmara Municipal, entregar o bem nas condições que se encontra, em condições de uso, e do município, receber e zelar pela geladeira Frost Free, modelo DFX50, sendo de cor cinza inox, registrado no patrimônio da Câmara sobre os números 0013 e 000156. Cláusula terceira, o objeto acima mencionado será doado à Prefeitura Municipal de Itapemirim e poderá ser destinado à Unidade de Saúde, Estratégia de Saúde da Família Maria da Penha Freire Mese, conforme ofícios de solicitação e anexo. Cláusula quarta, por estarem as partes de acordo, assinam um presente termo de doação e entrega de bem, segue o presente termo assinado em 3 vias, de igual teor, e forma na presença dos demais vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal de Itapemirim. Itapemirim, 26 de abril de 2022, Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente, João Bechara Neto, vereador, Lucimar Alves Soares, Alcione de Amorim, Antônio Carlos Olvécio, Erasto da Costa Rocha, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lenildo Henriques, Alquimar Ferreira da Silva, Renildo Nascimento Peçanha e Júlio César Carneiro. Esse foi o termo de doação que a Câmara fez de uma geladeira que não tinha nessa casa espaço nem utilidade, doou para a Prefeitura e sugeriu atender o ofício encaminhado pela enfermeira Graziele da Estratégia de Saúde da Família Maria da Penha, que seja encaminhada a geladeira ao posto de saúde ali no bairro Jardim Paulista, do lado da rodoviária, porque ali está precisando de uma geladeira. Esse é o termo de doação. Esperamos que o nosso prefeito em exercício acate esse pedido e encaminhe a geladeira ao posto, ao PSF Maria da Penha, ali próximo ao terminal rodoviário do bairro Jardim Paulista. Na ordem 2, é um ofício externo 76/2022, de autoria do IPREVITA, na qual encaminha um certificado de regularidade previdenciária daquela autarquia. O ofício IPREVITA 063, datado de 27 de abril de 2022, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente do Legislativo Municipal, e aos nobres vereadores. O IPREVITA, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, vem informar que o município de Itapemirim, através do IPREVITA, teve o seu certificado de regularidade previdenciária, CRP, renovado até o dia 22 de outubro de 2022. O presente certificado é uma espécie de atestado em que a Secretaria de Previdência Social, ligada ao Ministério da Economia, fornece às instituições responsáveis pela gerência do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, de um ente federativo, ou seja, município, estado ou Distrito Federal. O documento atesta que a instituição cumpriu os critérios e exigências estabelecidos em lei, a Lei número 9.717, de 27 de novembro de 98, atendendo às normas de boa gestão, o que significa a garantia do pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados. Em Itapemirim, a responsabilidade pela gerência do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, dos servidores públicos do município, cabe ao IPREVITA, que atende quase 1.500 segurados, incluindo os aposentados e pensionistas, tanto da Prefeitura
como o da Câmara Municipal e Autarquia SAAI, com um certificado de regularidade previdenciária, com CRP renovado, não apenas o IPREVITA, mas também a própria Prefeitura de Itapemirim, estão aptos a receber transferências voluntárias de recursos pela União, assim como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da esfera federal, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social. Certificado de regularidade previdenciária. Algumas das exigências da Secretaria de Previdência Social para a concessão e renovação do certificado. Primeiro, observância do equilíbrio financeiro e atuarial correspondente à implementação em lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas normas de atuária aplicáveis ao RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo, participação de representantes dos segurados, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Terceiro, utilização de recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e para a taxa de administração do regime próprio de previdência social. Quarto, pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS. Sexto, limitação de concessão apenas dos seguintes benefícios: aposentadorias previstas na Constituição e pensão por morte, atendimento no prazo e na forma estipulados de solicitação de documentos ou informações pelo Ministério da Previdência Social em auditoria indireta ou pelo auditor fiscal em auditoria direta, elaboração de escrituração contábil de acordo com um plano de contas definido por norma específica do Ministério da Previdência Social. E, por último, aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social no mercado financeiro e de capitais, de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. O documento pode ser visualizado no seguinte endereço. Aí tem um endereço aqui, para ter acesso ao certificado. Sem mais para o momento, reiteramos a nossa busca pela melhoria contínua com base em valores como ética e transparência. Atenciosamente, Wilson Marques Paz, diretor-presidente, Alexandre Roger Maciel Ribeiro, diretor administrativo financeiro, e José Carlos Rodrigues Coutinho, diretor previdenciário. Aí temos em anexo o certificado, Ministério da Economia, Secretaria de Previdência, Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, Ente Federativo, Itapemirim, Unidade da Federação Espírito Santo, CNPJ Principal, 27.174.168.1000, ao contrário, 70. É certificado na forma do disposto no artigo 9º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, no Decreto 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria número 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação à Lei 9.717, de 27 de novembro de 98. Finalidade do certificado: os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União deverão observar previamente a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime próprio de previdência social, nos seguintes casos, conforme o disposto no artigo 7º da Lei 9.717, de 1998. Primeiro, realização de transferências voluntárias de recursos pela União. Segundo, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Terceiro, liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Certificado emitido em nome do ente federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município. A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação por meio da internet de sua autenticidade e validade no endereço www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa. Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido, emitido em 27 de abril de 2022, válido até 24 de outubro de 2022. Segue outras documentações em anexo. Eu vou pedir, Vênia, para não ler, para não ficar muito extenso, que são informações relativas ao certificado de regularidade previdenciária, tudo aquilo que o Ministério
que a Secretaria de Previdência Social pede, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia, e a situação do IPREVITA com relação a cada item. Essa é a informação prestada pelo IPREVITA a esta Casa de Leis. Diga-se de passagem que o IPREVITA sempre tem tratado essa Câmara com respeito e tem atuado 100% no princípio da transparência, informando todos os seus dados e informações à Câmara Municipal. Vamos partir para a parte legislativa. Na ordem 3 tem indicação 39/2022, de autoria do vereador Lenildo Henriques. Senhor presidente, nobres edis, venho cordialmente, neste momento oportuno, fazer o uso de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal José de Oliveira Lima, que vem empreender esforços junto à Secretaria de Agricultura, visando a elaboração de estudos para a viabilização de projetos na área pecuária, especialmente na criação de concursos leiteiros em áreas produtivas do município de Itapemirim, como, por exemplo, nos distritos de Piabanha do Norte, Itapecuá e Rio Muqui, dentre outros. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 14 de abril de 2022. Justificativa. Tal propositura está sendo apresentada devido ao município de Itapemirim ter como carro-chefe o setor agropecuário, tendo como intuito fomentar ainda mais o desenvolvimento rural e, em consonância, melhorar ainda mais esse setor que já é notoriamente conhecido na região. A proposta visa a elaboração de estudos para a viabilização de projetos na área pecuária, especialmente na criação de concurso leiteiro em áreas produtivas do município de Itapemirim, como, por exemplo, distritos de Piabanha do Norte, Itapecuá e Rio Muqui. Assim sendo, almejamos que o prefeito, em exercício, acate nossa indicação, propiciando a realização de mais essa benfeitoria em prol do município, e solicito aos ilustres pares apoio à presente propositura. Lenildo Henriques, vereador do PDT. E, por último, a indicação 38/2022, de autoria do vereador Alquimar Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal em exercício, José de Oliveira Lima, que empreende esforços junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Interior, a fim de inserir o Programa de Conservação do Solo, Caixa Seca, para resolver o desequilíbrio das águas pluviais. A técnica da caixa seca nada mais é do que um buraco cavado em encostas nas margens das estradas, que capta a água da chuva e os sedimentos levados por ela. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 20 de abril de 2022. Justificativo. A presente propositura tem como objetivo evitar enxurradas, vossorocas, assoreamento dos rios e depredação das estradas. Além disso, contribui para o abastecimento do lençol freático e a vazão dos rios. Assim, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Interior, vem a promover a construção de caixas secas dentro das técnicas adequadas, sendo acompanhado de perto pela equipe das secretarias supracitadas, sendo necessária uma retroescavadeira para a execução dos trabalhos, bem como materiais, mourões e réguas para isolamento e segurança das caixas secas. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate essa propositura, cujo intuito é representar o interesse da população deste município. Alquimar Ferreira da Silva, vereador do PDT. A pauta é breve, ela termina aqui, mas antes de passar a palavra ao presidente, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é com relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas relacionado às contas de 2017. O parecer já está na casa há um bom tempo, já está aproximadamente há 3 meses na Câmara, e a Comissão de Finanças liberou o parecer para a Comissão de Fiscalização emitir o parecer. Isso já tem 11 dias na mesa de trabalho da comissão, e a comissão precisa receber isso na mesa de trabalho e emitir o parecer. Os vereadores que pertencem a essa comissão de fiscalização, presidente, meu amigo Cezinha de Bar, presidente, vice-presidente Carlinho de Brício e o membro vereador Julinho. Então peço aos senhores atenção, até mesmo que a população fica nas ruas dizendo que a Câmara está segurando. Então, para evitar tomar pancada, a gente já está em período de pré-campanha, vai iniciar uma campanha, então vamos fazer o nosso dever de casa, dentro de uma celeridade, para que nós possamos evitar tomar pedrada. Até porque não é pelo fato de eu não estar na comissão que eu não me coloco no lugar dos senhores. Eu apenas estou dando uma observação para a gente ser célere antes de que a população comece a bater e desgastar a imagem de nós vereadores como um todo. E o segundo ponto é com relação à questão de a Câmara Municipal vive esse momento, onde nós não temos projeto de lei a ser apreciado.
Fazem 30 dias desde a posse do prefeito do exercício Zé Lima. Amanhã faz 30 dias que ele assentou na cadeira de prefeito. E até o presente momento, não sei por quais cargas d'água, o prefeito em exercício Zé Lima não mandou um projeto de lei sequer para a Câmara. Sendo que eu, na minha humildade, já cobrei aqui a revisão salarial, revisão geral anual, referente a 2019-20, no percentual de aproximadamente 5%. É um projeto que eles têm praticamente pronto. Basta ver uma questão orçamentária, de impacto, e encaminhar à Câmara Municipal para agraciar algo que é de direito dos funcionários. Essas são as minhas duas observações. Passo a palavra ao presidente para as conclusões do trabalho. Vereador Renildo. Pela ordem do presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente e internauta. Senhor presidente, eu até tinha anotado aqui, né, feito as anotações, onde eu iria fazer um questionamento a Vossa Excelência, que pedisse ao pessoal da comissão que desse uma prioridadezinha nesse projeto aí, nessa prestação de conta, porque hoje mesmo fui cobrado na rua e falando que os vereadores são omissos, né, numa situação que chegou à Câmara há 3 meses, né, e a gente não deu o parecer das contas do prefeito cassado. Inclusive falaram, porque ele foi cassado, agora vocês não querem votar? Eu falei, não, está nas comissões, para as comissões analisar e levar para votação. E quando eu entrei no sistema hoje, o presidente, eu vi que eu faço parte da comissão de finanças, tem 11 dias e 8 horas exatamente que está na mesa do pessoal da comissão, os vereadores da comissão de justiça, né? E me pegou de surpresa que o vereador César nem recebeu o projeto ainda, César. Então, eu queria que você, como presidente da comissão, né, desse uma observada para a gente dar um parecer das comissões, né, porque ainda volta para outra comissão, para a gente colocar em votação essa prestação de conta do tribunal, de acordo com o que chegou no tribunal aqui para a gente de 2017. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas, está em tramitação da Casa, a Comissão de Orçamento e Finanças deu seu parecer, foi encaminhado para a Comissão de Fiscalização, que teria até 10 dias para dar o seu parecer. Passou um dia, a Comissão de Fiscalização, né, ela precisa se reunir com a assessoria jurídica da Casa para estar se assessorando em relação a parecer técnico. Então, eu posso até... Não, o que acontece? O que acontece, vereadores? Tem a tramitação, né, ordinária, de todos os processos, inclusive do parecer do Tribunal de Contas. Quando o processo tramita para as comissões, na mesa de trabalho de cada vereador, ela fica disponível para o vereador estar recebendo. A assessoria do vereador, ela poderá, né, estar recebendo esse processo na mesa do vereador e compartilhando com os senhores vereadores. Caso os vereadores tenham essa dificuldade de receber esse processo em sua mesa, poderá estar solicitando, né, da assessoria do gabinete da presidência para estar fazendo isso. Confesso, senhores, que devido à correria toda, alguns vereadores, às vezes, não se atentaram que esse processo chegou até a mesa, na mesa digital do vereador. Porque todos os processos nessa casa, ela tramita de forma eletrônica. Aí cabe a nós, vereadores,
ou a nossa assessoria, os nossos assessores, e está verificando a mesa digital do vereador de todas as correspondências e todos os projetos que chegam até a mesa do vereador. Também não isento também a presidência dessa casa para estar orientando as comissões relacionadas aos pareceres. Eu não sei se os senhores se lembram, na reunião passada no gabinete da presidência, nós falamos da tramitação desse processo, que ela estaria saindo da comissão de orçamento e finanças, e que naquele momento, naquela reunião de uma quinta-feira, se eu não me engano, ela estaria sendo tramitada para a comissão de fiscalização. Se os senhores das comissões me permitirem, poderemos deixar convocado aqui, para a próxima quinta-feira, às 15 horas, uma reunião da comissão de fiscalização, para que, junto com a assessoria jurídica da casa, poderá estar formulando o seu parecer e já tramitando de volta para a comissão de orçamento e finanças, ao qual fica responsável de fazer o decreto legislativo e disponibilizar para apreciação dessa casa. Então, senhores vereadores, convocado para a próxima quinta-feira, às 15 horas, se algum vereador quiser manifestar em relação à data e o horário, pode ficar à vontade, mas fique convocado para quinta-feira, às 15 horas, uma reunião com a comissão de fiscalização dessa casa para apreciação e parecer dessa comissão. Convocado, quinta-feira, às 15 horas. Vereador César, quer falar? Senhor presidente, eu acredito que esse assunto, mediante o atraso, já deveria entrar na pauta da terça-feira, independente mesmo de reunião. Agora, mas o parecer, o que eu quero dizer para vocês, que o parecer tem que chegar na mesa. Eu entrei em contato com a assessora, não foi dito que chegou nada para nós lá. Está faltando uma comunicação aí, porque daqui a pouco está falando que não está sendo, que não vai ser julgado, porque alguém está segurando isso aqui. Quer que eu adiante o meu parecer já? Para saber que ninguém está segurando aqui? É isso que querem? Então, não venha culpa para cima de ninguém, falta uma comunicação, liguei para a assessora e falei, não chegou nada à minha mesa. Lógico que o vereador está falando que pode chegar na mesa digital, mas está faltando essa comunicação mais clara, está todo mundo aqui dentro da mesma sala. Disponibilizei lá para você na sala, na mesa lá, digital, que entre em contato para que ninguém segure nenhum processo. Obrigado, senhor presidente. Então, eu vejo que o parecer ele está tramitando de comissão em comissão. Ele teve atraso de um dia, que não deixa de ser um atraso. Eu vou garantir aos senhores aqui que, além de tramitar, que o processo tramita eletronicamente. A hora que duas pessoas da comissões, 2 membros, assinaram, automaticamente ele vai para a comissão seguindo o trâmite. Mas eu vejo que, por ser um processo totalmente digital e inovador nessa Casa de Leis, cabe ainda, por parte da mesa diretora ou da presidência, além de encaminhar digitalmente, não custa nada também, nós fazemos um ofício, encaminhar ao presidente da comissão e orientar. O que eu fiz na tramitação da comissão passada? Eu fiz um contato com o presidente da comissão de orçamento e finanças e falei o seguinte: presidente, o parecer está na sua mesa de trabalho, somente aguardando a sua assinatura digital. Então, mas vamos estreitar esse relacionamento, vamos estreitar o diálogo para que os processos tramitem no tempo oportuno. Mas só lembrando, senhores vereadores, ela está tramitando e está com um dia de atraso. Fica convocado para quinta-feira a reunião, né? E conforme o vereador perguntou, mas já poderia colocar aqui agora e apreciar? Por ser... Não. Sim. Foi ele que perguntou. Por ser uma prestação de conta, no qual alguém vai ser julgado, conforme a orientação do jurídico da casa, o jurídico efetivo também passou essa orientação aqui, que nós já havíamos compartilhado com os nobres pares, depois do decreto legislativo ser entregue a essa casa, a mesa diretora, vai ser oportunizado a pessoa que está sendo julgada o direito de defesa. Isso aí já orientado pelo jurídico efetivo, pelo procurador-geral da casa. Então, tudo isso faz parte do trâmite. Então, o parecer do Tribunal de Contas está com 1 dia e 8 horas de atraso, talvez agora até umas 10 horas. Mas na próxima quinta-feira estaremos reunidos junto com a comissão de fiscalização dessa casa. Nada impeça
que outros vereadores compareçam nessa reunião, os vereadores se posicionando em relação ao parecer do Tribunal de Contas. Na próxima sexta-feira, ou na mesma quinta-feira, ela já tramita para uma outra comissão, que terá também mais 10 dias para se posicionar em relação ao decreto legislativo. Exatamente. Então, como é um processo de julgamento, ele tem que tramitar seguindo os seus trâmites e o seu prazo. Eu vejo que está aí, né, ultrapassou um dia, né, mas ainda está em tempo oportuno de cada um se pronunciar e dar o seu parecer no tempo oportuno. Vereador Renildo, ainda quer a oportunidade? Senhor presidente, foi justamente o que eu estava pedindo do senhor. Quando chegou esse processo na Comissão de Finanças, eu tive a orientação do senhor para que assinasse, né? E é justamente isso que eu pedi, né? Não estou, né, falando aqui, indicando ninguém que está errado, eu só pedi uma orientação do senhor à comissão, comunicando que o processo está na mesa deles, assim como o senhor me comunicou, né? Então, quando o senhor me comunicou, eu fiz a assinatura imediatamente para tramitar o processo. E a gente sabe que é um processo meio demorado e delicado, porque a gente também tem que fazer, o procurador da Câmara aí pode nos orientar, né, que as partes têm que ser ouvidas, têm que ser comunicadas, né, oficializadas, para que as partes sejam ouvidas. Então, isso é o trâmite e é demorado. Então, a gente está pedindo justamente isso, que a comunicação, para que a gente tenha, a gente possa tramitar da maneira correta e mais rápido possível. Obrigado. Vereador João Bichara. Presidente, é um processo bastante complexo, porque nós sabemos que o Tribunal de Contas, ele opina e recomenda, mas o julgamento final é a Câmara quem faz. Então, o mesmo rito que o tribunal faz lá, por precaução, nós precisamos fazer aqui. Em que sentido que eu estou falando isso? Nós precisamos oportunizar aos dois, com a conta rejeitada, tanto o Tiago quanto ao Luciano, a oportunidade de defesa escrita, defesa administrativa escrita, e a oportunidade da defesa oral no dia do julgamento, que é o que faz o Tribunal de Contas. A única diferença da Câmara para o Tribunal de Contas é que aqui não tem auditor técnico para analisar. Tá ok? Mas nós temos que fazer isso para evitar nulidade, porque a população pode entender que a gente está atropelando propositalmente para ajudar os caras. E ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Está errado, está certo, está certo. Então, eu sugiro à comissão de fiscalização que já faça essa notificação para a defesa escrita dos dois. Dá um prazo legal para a defesa escrita. Porque aí, quando eles fizerem a defesa escrita, o processo já volta para a comissão de fiscalização para um parecer final e elaboração de projeto de decreto legislativo, para no dia do julgamento tem que intimar as partes para apresentar, caso queira, a defesa oral. Que aí as partes vão constituir advogado para apresentar a defesa oral aqui de 15 minutos, cada um, que é o que o tribunal faz, correto, Vanox? Pois é, então, para evitar nulidade, vamos fazer certo. Porque eu já vi, tomei ciência, que muitas câmaras, com pressa de muita coisa, esqueceu de oportunizar os direitos constitucionais da ampla defesa contraditória e as partes foram à justiça e conseguiram anular o julgamento da Câmara. Então, vamos evitar, já que o político, a pessoa pública já é tão exposta à sociedade, já tem tanto telhado de vidro para tomar pedrada, vamos fazer as coisas corretas, dentro do devido processo legal, oportunizando as partes à defesa e fazer um julgamento justo dentro daquilo que eles apresentarem. Essa é a minha humilde sugestão para que a gente possa não decepcionar a sociedade que aguarda um julgamento dessa casa com relação a essas contas. Vereador Júlio César Magalhães. Senhor presidente, eu acho que o próprio rito, por si só, ele dá tempo à parte que é acusada lá, né, de poder se justificar, seja oral, seja escrita, né, porque às vezes não pode ocorrer o que ocorreu. O tempo ela ficar numa comissão, que é o que aconteceu
com a comissão com a qual eu sou presidente. Né? Então, e se fica 15, 20 dias lá? Então que chega, não estou falando de correr, mas eu tenho que ter um prazo para aquilo. Eu acredito que se aquilo eu fizer em um dia, amanhã mesmo já está liberado. Mas eu poderia ter feito lá atrás. Então, o que cabe ao trâmite normal de tempo, os acusados terão tempo para isso. O que não pode é uma situação ela parar dentro de uma comissão, principalmente aquela que eu faço parte. Que eu quero que o trâmite ele não para na minha pessoa. Mostra, presidente. Obrigado. Presidente, rapidamente, eu gostaria de sair em defesa do vereador Cezinha, porque o trâmite digital, se o processo foi encaminhado, eu estou com um processo aberto aqui, tem 11 dias e 8 horas que foi encaminhado para a comissão de fiscalização e está aguardando receber na mesa. Mas se foi encaminhado e não foi comunicado, realmente a pessoa fica difícil saber se foi encaminhado. Tem que ter uma comunicação aqui dentro. Mesmo que encaminhou, olha, vereador, você como presidente da comissão, processo tal foi encaminhado para a sua mesa de trabalho, para o cara saber que foi e ele sentar no gabinete e receber. Então tem que ter essa comunicação mais intensa aqui entre nós, para a gente evitar esses desconfortos de prazo, até mesmo evitar perder prazo, porque o perder prazo aqui não causa nulidade nenhuma. Muito pelo contrário, está dando mais ampla defesa e contraditório para quem tem que responder. Então, é bom a gente evitar, para as pessoas não acharem que é o vereador Cezinha que está segurando ou algum outro da comissão. Tem que ter uma comunicação eficiente, presidente, aqui dentro da Câmara, para evitar essa situação. Apenas isso. Então, senhores, nós temos um processo eletrônico da casa desde 2016. Os novos pares tomaram posse aqui, né, em 2021, e certamente nós deveríamos ser mais treinados durante todo esse ano, 2021 e 2022. Nós vamos nos comprometer a fazer isso, porque é algo novo para muitos de nós vereadores. Eu confesso, senhores, que não porque estou como presidente da Câmara, mas como eu tenho essa disponibilidade, eu consulto a minha mesa de trabalho todos os dias, porque eu vim de outra legislatura e fui eu que implantei esse processo aqui em 2016. Então, eu tenho toda a desenvoltura para acessar esse sistema e não tem embaraço, mas eu acredito que os vereadores que tomaram posse agora em 2021 precisam tomar mais ciência das funcionalidades que tem um sistema eletrônico dessa casa. Vou me comprometer com os senhores a estar fazendo isso num tempo oportuno, o mais rápido possível, para estar orientando, enquanto esse treinamento para os nobres senhores vereadores individual não chegue, eu vou estar fazendo isso pessoalmente, através da minha assessoria. Estamos nessa casa como presidente interino há 30 dias, e confesso, senhores, que também foi turbulento, foi corrido aqui, mas me comprometo aos senhores a estar orientando melhor aos senhores vereadores sobre o processo eletrônico da Câmara, que é um processo inovador, transparente, mas que os nobres pares precisam ser mais treinados e orientados para estar acessando. E na semana, logo no início que eu assumi aqui, os assessores de alguns vereadores, os nobres vereadores, receberam uma orientação, mas como é um processo inovador e com muitos detalhes, eu acredito que tanto os assessores como nós vereadores precisamos ser mais orientados em relação ao sistema eletrônico, sistema digital da Câmara de Vereadores. Eu queria, eu vou combinar para na próxima terça-feira, eu vou disponibilizar um tempo para a Procuradoria da Casa efetiva e comissionada a passar uma orientação em relação ao trâmite do processo legislativo, do processo de julgamento de contas, para que todos tomem ciência do rito, para que não venha a ser atropelado e cada um faça consciente o que esteja fazendo. Então, na próxima sessão, né, ou durante a semana, eu farei um contato com os senhores vereadores para que estejamos sendo orientados e treinados em relação ao rito processual da apreciação do parecer do Tribunal de Contas. Só lembrando, senhores, estou como vereador aqui desde 2013, é a primeira vez que chega um parecer do Tribunal de Contas recomendando pela rejeição. Então, tudo é muito novo. Então, estamos aprendendo também com os senhores, com a Procuradoria da Casa, mas essa semana ainda estaremos sendo treinados e orientados sobre todo o trâmite de um parecer do Tribunal de Contas recomendando a rejeição das contas. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.